Política e negócios entrecruzam-se nas sociedades de advogados. É este o tema e é esta, enfim, a tese que defende e demonstra no livro. Relativamente a Luís Filipe Menezes, posso, por exemplo, referir que esta Suma, a empresa do setor dos lixos da Mota-Engil, que tem aquele contrato que se diz que lesou o município de Gaia em vários milhões de euros, uma notícia que saiu esta semana. É engraçado porque há uma interligação qual que eu abordo no livro, que é a privatização da EGF, que é a empresa pública do setor dos resíduos que estava integrada na Águas de Portugal. E eu abordo isso no livro a partir do processo de privatização da EGF, em que foi contratado pelo Estado a Sociedade de Advogados MLGTS, a Moraes Leitão. E entre os vários candidatos à privatização da EGF, à compra da EGF, apareciam vários clientes dessa mesma Sociedade de Advogados, o que só por si levantava logo uma série de questões. E entretanto esta semana soube-se que a EGF foi vendida ou foi aceita a proposta da Mota-Engil, através dessa tal empresa Suma, também com as ligações agora descobertas a Menezes, que ao mesmo tempo a Mota-Engil é cliente da Moraes Leitão, a Sociedade de Advogados que assessorou o processo de privatização, defendendo o interesse público, contratada pelo Estado. Mais direta é a ligação de Lobo Xavier, António Lobo Xavier, sócio da Moraes Leitão e advogado da Moraes Leitão, que é vogal do Conselho de Administração da Mota-Engil, o que levanta toda uma série de questões relativamente a eventuais conflitos de interesses na privatização desta empresa, a EGF, do setor dos resíduos. E, como este caso concreto, apresento dezenas de outros ao longo do livro. As listas de clientes das sociedades de advogados, que não é propriamente uma matéria pública e fácil de atingir. Mas posso dizer que cheguei lá por meios públicos. Não. É difícil, mas não é segredo. Consegui, através de diretórios internacionais, onde essas sociedades têm interesse que apareçam os clientes e os grandes casos que patrocinam, para captar novos clientes, como é óbvio, e nesses diretórios internacionais, nos destaques, estão os vários clientes e os vários negócios e processos que essas principais sociedades assessoraram e em que participaram ao longo dos últimos anos. Foi a partir daí que consegui depois sistematizar a listagem de clientes dos últimos anos e cruzar isso com os contratos que conseguem com o Estado, as assessorias que fazem ao Estado, e como tudo isso se cruza e levanta conflitos de interesses gravíssimos. Mas você fala aqui, por exemplo, da altura de um escritório do regime, isto é, parece haver qualquer coisa organizada. Há casos mais diretos e mais óbvios, como a Servo e Associados, que produziu o Código dos Contratos Públicos, e é a sociedade que mais fatura através de contratos públicos por ajuste direto. Nos últimos anos, quase 10 milhões de euros em contratos por ajuste direto. Isso é outra das questões que também levanto no livro, que é a participação dessas sociedades na produção legislativa. Há uma espécie de outsourcing da produção legislativa do Estado, em que sociedades são constantemente contratadas ou agentes facilitadores que estão em comissões que fazem produção legislativa, e depois isso levanta a questão de que, para além de faturarem depois através dessa legislação, no caso da Servo, há a questão de poderem beneficiar clientes, tendo sido eles próprios os produtores da legislação e sabendo onde é que estão, digamos, os buracos ou as lacunas da lei. Teme por processos? Julgo que não, porque o livro tem sobretudo um tom factual e baseia-se em factos e não em suposições, nem em subjetividades, nem em opinião pessoal. E, portanto, não espero nenhum tipo de retaliação. Agora, há sempre a possibilidade de retaliação gratuita, no sentido de intimidar e de levar a que as pessoas tenham receio de identificar determinadas situações. O pacote de medidas de António José Seguro relativamente às questões das incompatibilidades, em que algumas dessas medidas me parecem positivas e no bom sentido. Agora, essas medidas para já são apresentadas 3 anos depois de António José Seguro ter alcançado a liderança do PS e num contexto de disputa interna pela liderança do PS, que levanta a questão do timing e no final da legislatura. De qualquer modo, essas medidas das incompatibilidades, algumas delas parecem positivas, mas são apresentadas dentro de um pacote que inclui a redução do número de deputados.
E toda a conversa ou todo o debate público em torno desta questão centrou-se na redução de deputados, que não tem nada a ver com as incompatibilidades. E parece-me já que é uma medida morta à partida por causa desse erro. Relativamente ao Parlamento, quanto à regeneração, eu todos os dias apanho ou encontro sinais no sentido contrário. Ainda esta semana, para além desta questão da EGF e do que falei há pouco, ainda há 2 dias, foi nomeado Fernando Negrão para presidir, ou foi indicado que será nomeado para presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES. Nem sequer vem no livro, porque é recente, mas posso desde já referir, e através dos dados que recolhi para o livro, que Fernando Negrão é deputado e ao mesmo tempo advogado numa firma que é Albuquerque e Associados. Albuquerque e Associados, que num dos diretórios que eu consultei de 2013, apresenta o próprio Banco Espírito Santo como um dos principais clientes da firma durante esse ano. Portanto, vamos ter no Parlamento a presidir a Comissão de Inquérito ao caso BES um deputado advogado de uma sociedade que tem como cliente o próprio BES. E todos estes interesses cruzados são tóxicos para a credibilidade do sistema político e para a atividade parlamentar. Isto diariamente surgem sinais neste sentido. Se os privilegiados e os facilitadores são responsáveis ou corresponsáveis pela situação. No sentido e vamos novamente a questões concretas, no sentido de desvio de recursos públicos, por exemplo, em PPPs, em contratos swap, em privatizações em que o interesse público não parece ter sido acautelado. Todos estes contratos e concessões, tudo isso junto contribui. Agora, também não vou chegar à conclusão de que este é o único mal do país e que resolvendo isto tudo fica ótimo e saudável e financeiramente estável. O que eu acho é que é essencial termos presente esta dimensão para percebermos determinados mecanismos e como certas decisões e processos são encaminhados. E a partir dessa informação e dessa percepção, mais facilmente chegaremos a soluções para atacar estes problemas, não propriamente ao nível jornalístico, mas o poder político, que terá o livre acessível. Para que tudo seja mais transparente e que se tomem medidas, lá está, nas incompatibilidades e na promiscuidade entre o poder político e as grandes empresas e as sociedades de advogados, e que se tomem medidas para que esta situação se não se resolva, pelo menos que se minore e que não haja casos todos os dias e que se privatizem empresas do lixo com assessorias de sociedades de advogados que têm como clientes a empresa que ganhou a privatização. Parece-me que é uma questão básica de conflito de interesses, não contratar essa sociedade de advogados para assessorar esse processo. Tido, por exemplo, do fluxo de ex-políticos para grandes empresas, que é um dos núcleos do livro e da minha investigação. Das 20 empresas do PSI 20, 16 contam com ex-políticos em cargos de administração ou nos demais órgãos sociais. Claro. E a partir dessa investigação que fiz, nessas 16 empresas do PSI 20, que é um núcleo fulcral da economia portuguesa, contabilizei 28 cargos de administração ocupados presentemente por ex-políticos ou ex-governantes e mais 32 cargos nos demais órgãos sociais, também ocupados por ex-políticos e ex-governantes. Dá um total de quase 60 cargos, quase a uma média superior a 3 por cada uma dessas 16 empresas. Também foca uma outra realidade, que é deputados que exercem funções em gabinetes de advogados e em empresas, em grupos económicos. Essa é outra vertente do livro. Se calhar é a vertente mais importante, arrisco eu dizer. De manhã trabalha-se com o patrão, à tarde legisla-se a favor do patrão. Em que chega à conclusão de que mais de metade dos atuais deputados da atual legislatura estão em regime de acumulação de funções no Parlamento e em empresas do setor privado, desde consultores de empresas que depois celebram contratos com o Estado, a advogados em escritórios de advocacia, inclusive deputados com participações sociais em empresas que também têm contratos com o Estado, e que se agrava bastante, e apresento dezenas de casos no livro, cerca de 40 casos concretos em que há claros indícios de conflitos de interesses, mas com os casos mais graves a acontecerem quando esses deputados
integram comissões parlamentares que supostamente fiscalizam as áreas de atividade económica é notável. em que essas empresas operam. Eu não resisto. Aquela expressão popular, põe-se a raposa a guardar as galinhas. Não se pode impedir que os deputados continuem a trabalhar no privado. Não há quem no Parlamento levanta a voz para isso, Gustavo. Há uma comissão de ética, mas que não é proativa e não investiga e não fiscaliza. Porquê que diz isso? Porque, no fundo, é uma autofiscalização. A própria Comissão de Ética é constituída por deputados. Alguns deputados que são visados no livro já fizeram parte da própria Comissão de Ética e estão-se a autofiscalizar, nomeadamente ao nível de consultorias. Quando um consultor de uma empresa é ao mesmo tempo deputado e está na comissão parlamentar que fiscaliza o setor de atividade dessa empresa, e essa empresa tem centenas de contratos por ajuste direto, sem concurso público, celebradas com o Estado, e em setores que são fiscalizados pela comissão parlamentar a que esse deputado pertence. Isto levanta uma série de questões de incompatibilidade. E se esse deputado está a representar quem? Se o interesse público e de quem o elegeu, ou o interesse da empresa que o contratou como consultor. Para a EDP, há também outra notícia desta semana, ou recente, que Bruxelas abriu um inquérito sobre as concessões de exploração hidroelétrica dos rios à EDP. Relativamente a um contrato de 2007. Era de tal maneira que a valoração desse contrato foi de 700 milhões e os bancos apontavam para 2 mil milhões de valor. Portanto, estendeu-se a diferença de 1.300 milhões é de facto interessante. Por 26 anos e sem concurso público. Isto é um contrato de 2007. É Bruxelas que está a pôr em causa o valor porque foi estipulado esse tal contrato. Aqui ninguém viu nada. E foi firmado então pelo Ministro da Economia, Manuel Pinho, que era o então Ministro. Por coincidência, os custos para a manutenção do equilíbrio contratual, que é o que está também no turbilhão das tais rendas excessivas que a Troika diz que há no setor energético, que é uma espécie de déficit tarifário que depois é repercutido na faturação e que é a ERSE que estipula. Também esses SMEC foram, na altura, introduzidos pelo Ministro Álvaro Barreto, em 2004. Isto já uma espécie de upgrade a um sistema anterior que tinha sido implantado pelo Ministro Mira Amaral. Na altura em que Álvaro Barreto introduziu os SMEC em 2004, António Mexia era Ministro das Obras Públicas desse governo, e estes SMEC mais tarde foram finalizados, a negociação, já pelo Ministro Manuel Pinho, com António Mexia como Presidente Executivo da EDP. O que eu procurei fazer através desta investigação jornalística não foi tanto ir buscar as mordomias e regalias de políticos e ex-políticos, mas tentar perceber como é mais preocupante não o facto de, por exemplo, ex-políticos estarem em cargos de administração de grandes empresas, e não o facto de receberem grandes remunerações por esses cargos, mas porque as empresas irem contratar esses ex-políticos. E quando chega a números como o de que há 28 cargos em 20 empresas do PSI 20 ocupados por ex-políticos, cargos de administração, ao que se acrescem mais 32 cargos nos restantes órgãos sociais dessas 16 empresas do PSI 20 que têm ex-políticos contratados. Apenas 4 das 20 não têm qualquer ex-político em cargos de administração. A questão que se coloca é se esses ex-políticos são contratados pela sua competência, experiência e mérito, ou pela sua capacidade de influência no meio político e pela sua rede de contactos. Conflitos de interesses na Assembleia da República, o Gustavo pediu esclarecimentos a alguns dos deputados que são aqui referenciados. Alguns responderam? Contactei todos e a maior parte respondeu, exerceu o direito ao contraditório e está publicado no livro o contraditório. Não. Outros não responderam. Quanto tempo para fazer isto? É engraçado que os deputados estrangeiros que contactei, suecos, dinamarqueses, britânicos... Porque há aqui uma parte que fala dos outros modelos na Europa. No último capítulo, uma espécie de análise comparativa que não pude desenvolver tão bem quanto gostaria, mas todos eles responderam no espaço de 2 dias. É um jornalista português sem qual foi a média de tempo para ter uma resposta? Demoraram imenso e muitos não responderam. Portanto, é uma cultura diferente. Um deputado sueco que em 2 dias me responde a uma série de perguntas, é um jornalista português que nem sequer é de um órgão de comunicação social oficialmente, disse apenas que estava a fazer uma investigação para um livro e que respondeu com toda a disponibilidade e a ajudar-me
a fazer o meu trabalho, é um contraste também interessante. E não será porque esse deputado terá menos trabalho que os nossos, não é? Não, e outro dado interessante a partir desse contacto com deputados estrangeiros foi o facto de eles perguntar se a lei de incompatibilidades nos seus parlamentos era mais restritiva do que em Portugal, onde pelos vistos se permite tudo, até o facto de mais de metade dos atuais deputados estarem em regime part-time, digamos assim, com atividades paralelas, ao mesmo tempo são deputados. E o que me responderam também todos foi que não há uma lei mais restritiva, não é comum haver deputados nesses parlamentos com outras atividades para além da atividade parlamentar, pelo simples facto de não terem tempo de ser uma atividade full-time, 7 dias por semana, muitas horas por dia, e para eles ser impensável acumularem funções de deputados com funções no setor privado, simplesmente não terem disponibilidade para tal. Portanto, não é preciso a lei, não há disponibilidade, digamos assim. Não tirando mérito a muitas coletividades espalhadas pelo país, parece que os nossos deputados têm um trabalho e vão prestar uma sociedade recreativa de vez em quando, é o mesmo que ir ao Parlamento. Sim, é estranho a forma como em Portugal há tempo de ter várias. Estamos a falar de deputados com 3, 4 atividades em simultâneo, o que é estranho.